Você tem um sonho? Tem ou não tem? Irmãos, todos nós temos um sonho. Alguém já disse e escreveu que aquele que deixou de sonhar, ele deixou de viver. Todos nós temos um sonho. E eu quero hoje falar um pouco sobre um personagem na Bíblia muito significativo que teve um sonho. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Gênesis 37. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, só um minutinho, irmãos, eu fico encantado com algumas coisas da Bíblia. Você já notou que o texto começa assim, esta é a história de Jacó, e aí ele conta a história de... Você já se perguntou por quê? Porque ele devia contar a história de Jacó, né? Por que ele conta a história de José? Porque a história do pai seria conhecida na história do filho. Tem alguma alusão com alguma coisa a Jesus aí? Quem conhece o filho, conhece o... Está vendo que bonito? Porque José, no Velho Testamento, é um tipos de Cristo. A história do filho é a história do pai. Quem conhece o filho, conhece o pai. A história do pai se revela na história do filho. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Não adianta só crer em Deus. Tem muita gente que crê em Deus. Tem muita gente que é adepto de outras religiões e diz que crê em Deus, mas não é o bastante. A história do pai é reconhecida na história do filho. Vamos continuar. Versículo 2. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e também José era filho de Raquel, aquela que Jacó amava. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, a túnica do príncipe. E os irmãos já viram que o pai tinha predileção e ia colocar José como seu herdeiro. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouviste sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A Bíblia fala, irmãos, que José foi um sonhador.
Mas todos nós, irmãos, temos sonhos. Ao longo da história, a gente vê alguns personagens que sonharam. Por exemplo, Martin Luther King teve um sonho. Ele sonhou que a segregação racial nos Estados Unidos chegasse ao fim. E ele escreveu, inclusive, esse lindo sermão que chama exatamente isso: eu tenho um sonho. Interessante que a modelo Gisele Bündchen, no livro O Óbvio que Ignoramos, que trata de uma das biografias dela, ela, quando era uma adolescente magricela, em Santa Catarina, desajeitada, ela conta que ela teve um sonho. O sonho de ser a maior e melhor top model do mundo. Você quer ver uma outra pessoa que teve um sonho? Alguém que essa semana faleceu, considerado a rainha do rock. Quem foi? Tina Turner. Tina Turner, quando se separou do seu marido abusivo, que a espancava, ela teve um sonho. O sonho de ser a maior cantora de rock do mundo e lotar estádios, igual as bandas de rock lotavam. Ela teve um sonho. Você quer ver um outro personagem que teve um sonho bíblico agora? Jacó, o pai de José. O texto diz que quando ele saiu fugido da sua casa por causa da ira de Esaú, seu irmão, o texto diz que no lugar chamado Luz, ele pousou a sua cabeça numa pedra e sonhou. E ele viu uma escada e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. José, irmãos, teve um sonho. E na realidade ele não teve só um, ele teve 2 sonhos. E todos nós, irmãos, nós precisamos ter sonhos. O sonho é o combustível da alma. O sonho é algo que impulsiona você. O sonho é algo que dá a você força, vigor e disposição para enfrentar as lutas da vida. Porque afinal de contas, todos nós temos sonhos. Eu tenho um sonho com respeito à IPVO. E eu espero que todos nós tenhamos esse sonho. Mas a grande pergunta que eu quero deixar para vocês nessa manhã, de forma breve, extraindo um pouco das respostas da vida de José, é o seguinte: não é a questão se você tem ou não tem sonhos. Mas a grande pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: como tornar o sonho realidade? Como tornar o sonho realidade? Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de José, uma vida tão inspirativa, né? Mas José, irmãos, antes de tudo, ele era um sonhador. Ele sonhou. Como tornar o sonho realidade? E eu pergunto, você tem um sonho? Como tornar esse sonho em realidade? Quando nós olhamos então, irmãos, para essa saga tão preciosa na vida de José, do capítulo 37 ao capítulo 50, uma grande parte do livro de Gênesis narra a vida de José, a vida do filho, para que o pai fosse reconhecido no filho. E a gente vê, irmãos, como tornar o sonho em realidade. Pastor, o que nós devemos reconhecer, o que nós devemos compreender através da vida de José, para que o meu sonho, o seu sonho, não seja só um sonho, mas seja também algo real e que possa vir a acontecer. Quando a gente olha, irmãos, para a vida de José, em primeiro lugar, nós enxergamos que tornamos o sonho em realidade quando reconhecemos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Tornamos, irmãos, o nosso sonho em realidade quando nós reconhecemos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Se você der uma olhadinha na vida de José, José foi lançado numa cisterna, capítulo 37, verso 24, pelos seus irmãos, que o odiavam, pela predileção que o seu pai tinha, e porque José também era íntegro, honesto, e os seus irmãos muitas vezes seguiam a
as suas mães Bila e Zilpa, que eram mulheres que não pertenciam ao povo de Israel, pagãs, e talvez o paganismo das mães grudaram nos filhos. Mas o texto diz que José foi julgado numa cisterna, foi vendido como escravo, capítulo 37, verso 28. Uma caravana de midianitas passava e os irmãos disseram: vamos fazer o seguinte, vamos entregar ele para ser vendido como escravo, e assim a gente não tem sangue nas mãos, porque ele é nosso irmão. E José então, irmãos, no capítulo 37, no verso 28, ele é vendido por 20 moedas de prata, o preço de um escravo. José, irmãos, também foi comprado por Potifar no Egito, que era o comandante da guarda de Faraó e o principal da guarda, é o general 5 estrelas de Faraó. E lá no capítulo 39, verso 1, que Potifar comprou José como escravo, para que ele fosse o seu escravo na casa. E o texto diz no capítulo 39, no verso 20, que José foi lançado numa prisão. E ali, irmãos, injustamente, você conhece a história de José, ele amargou toda a adolescência e a sua juventude numa prisão. Mas o que eu quero destacar, irmãos, não é isso. O que eu quero destacar é o que o capítulo 39 fala a respeito de José, quando ele passou por isso tudo. O texto diz por 3 vezes que tudo que José fazia, tudo que ele empreendia, e olha que eram só coisas assim, à primeira vista, ruins, a Bíblia diz que o Senhor prosperava. Tudo, irmãos, que José punha a mão, o Senhor prosperava. Capítulo 39, versículo 3, versículo 21 e versículo 23, repete a mesma frase: o Senhor era com José, e tudo que José fazia, Deus prosperava. E eu me perguntei, por que, pastor? Simples, porque o Deus das bênçãos era mais importante e melhor para José do que as bênçãos de Deus. Porque se você colocar a sua confiança nas bênçãos de Deus, e quando essas bênçãos aparentes não acontecem, pode ser que você se afaste de Deus. Porque você não quer o doador, você só quer a dádiva. Você não quer o abençoador, você só quer a bênção. E José, irmãos, nos ensina uma coisa glamourosa. Você poderia muito bem se perguntar, se fosse você no lugar de José: Senhor, onde tu estás, que não me contempla nessa prisão de forma injusta? E o seu coração podia nutrir uma raiz de incredulidade. E esse moço, irmãos, poderia se afastar de Deus por causa da amargura no coração de pensar que Deus o teria abandonado. Irmãos, tem muita gente que está à caça de Deus por causa das bênçãos. Funciona mais ou menos assim: se eu tenho um problema, eu busco a Deus, quem sabe Deus resolve o meu problema. Mas tão logo Deus resolva o seu problema, parece que você afrouxa as cordas, né? Parece que você não quer mais saber desse Deus, porque afinal de contas, Ele já supriu as minhas necessidades. E às vezes, irmãos, o sonho que você nutre, você está tão preocupado em receber as bênçãos desse sonho, que você está se esquecendo daquele que pode tornar o seu sonho realidade, mesmo que ele demore. Pastor, como é que nós tornamos o sonho em realidade? Quando nós reconhecemos, irmãos, que nós temos um tesouro muito maior do que apenas as suas próprias bênçãos. O nosso tesouro maior é o nosso abençoador. O nosso tesouro maior é o nosso Deus. O nosso tesouro maior é a pessoa bendita de Cristo, da qual aquele homem que era comerciante de pérolas, e ele tinha muitas pérolas boas e bonitas e valiosas, quando ele acha a pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola. O que Jesus quer dizer com isso na parábola da pérola? Que ele é a pérola de grande valor. E que todas as bênçãos que você poderia ter na vida, quando você acha a pérola de grande valor,
isso agora não se torna mais o alvo da sua vida, e sim o desejo pelo abençoador. Amém? Deixa eu dizer uma outra coisa para você, irmãos. As bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos se perdem. Se perdem. E nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, muito claro dessa realidade. Quem se lembra da parábola dos dois filhos, um perdido dentro de casa, outro perdido fora de casa, lá em Lucas capítulo 15. O filho mais jovem chegou perto do pai e disse assim: pai, reparte os bens porque eu quero a parte que me cabe. E o pai, irmãos, de forma tão humilde, de forma tão lacônica, né? A Bíblia diz que ele reparte os bens em vida e entrega, irmãos, toda a herança nas mãos daquele filho mais novo. Em outras palavras, aquele pai estendeu as mãos e abençoou aquele filho mais novo com tudo que ele tinha. Mas sabe o que esse filho mais novo fez? Se afastou da casa do pai. E longe da casa do pai, e longe do pai, o que ele fez com as bênçãos? Perdeu tudo. Eu fico muito preocupado, irmãos, com essa religião utilitarista que muitos cristãos hoje professam. A religião utilitarista é o seguinte: eu vou ser um cristão fervoroso, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou dizimar, eu vou ir na igreja, eu vou trabalhar no ministério, desde que tudo esteja bem. Desde que o Deus que eu sirvo me abençoe com o que eu quero. Desde que Ele faça com que o meu sonho se torne realidade. Aí sabe o que acontece, irmão? Você persegue tanto o seu sonho que você se esquece daquele que pode realizá-lo ou não na sua vida. Guardem o que eu quero dizer nessa manhã para vocês. As bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos se perdem. Viu? E talvez você fique na miséria, como o filho mais novo. Pastor, por quê? Porque o pai odiava o filho? Não, porque o pai quer disciplinar o filho. O pai quer fazer com que o filho se lembre da casa do pai. O pai quer fazer com que o filho se lembre de que o pai é o verdadeiro tesouro e não as bênçãos do pai. Amém? Por isso, meu amado, faça como Tiago na sua carta: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Faça com aquilo que Isaías disse na sua bela carta: buscai ao Senhor e Ele será achado de vós. Buscai ao Senhor e o achareis, quando lhe buscares de todo o vosso coração. Faça como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 aos seus discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e os seus sonhos e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Você tem um sonho? Você sonha? Você quer ver o seu sonho se tornar realidade? Então reconheça, querido, que o Deus das bênçãos e o Deus que realiza sonhos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Teu abençoador é muito mais importante do que você ser galardoado com tantas bênçãos. Pastor, o senhor está dizendo que ser abençoado por Deus é ruim? Não, irmãos, é muito bom. Mesmo tendo todas as bênçãos que eu tenho e você tem, tome cuidado para não se apegar a elas em demasia. Viu? Porque mais importante, Thaís, do que as bênçãos que Ele te dá, é o Deus das bênçãos. Amém? Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e aí as outras coisas te serão acrescentadas. Como tornar as bênçãos em realidade? Através desse exemplo de José. Em segundo lugar, irmãos, tornamos o nosso sonho em realidade quando reconhecemos que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. Nós tornamos o nosso sonho em realidade quando nós reconhecemos que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. No capítulo 37, no versículo 5, José teve o seu primeiro sonho. E o que José sonhou?
Ele sonhou que o seu feixe, quando ele colhia o material para dar para os animais, o seu feixe ficava em pé. E os feixes dos seus irmãos se inclinavam perante ele, ou seja, José seria senhor dos seus irmãos. E o pior é que José era tão inocente, um menino tão puro e de Deus, que ele conta esse sonho para os seus irmãos. E na inocência de José, ele instigou o ódio dos irmãos mais ainda para com ele, porque ele foi honesto e compartilhou o sonho com seus irmãos. Se você for no versículo 9 e 10, você vai ver que ele teve um outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas, pior que é 11 estrelas, sabe por quê? São seus 11 irmãos, se inclinavam perante ele. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, ele foi repreendido. Menino, que sonho é esse? Você acha que nós vamos nos inclinar diante de você? Mas preste atenção, esse sonho era o sonho de José. Mas quando a gente vê a história desse moço, que foi vendido para Potifar, que tudo que ele fazia, Deus prosperava, e que a mulher de Potifar armou uma cilada para José, e ele manteve a sua santidade, a sua integridade, fora dos olhares de todos, mas debaixo do olhar do seu Deus, e foi colocado numa prisão por tanto tempo. E depois, por causa da interpretação de um sonho, de um copeiro que esteve preso com ele, porque José não era apenas um sonhador, ele era um inspirado intérprete de sonhos. E a Bíblia diz que lá no capítulo 41, quando Faraó sonhou, o texto diz que o copeiro que teve um sonho e foi solto por causa da interpretação de José, se lembrou de José. Olha, lá na prisão tem um rapaz que foi deixado lá, ele interpretou o meu sonho. O texto diz que Faraó manda tirar José da prisão, ele se barbeia, ele toma banho, ele troca roupa, e ele se apresenta diante do Senhor de toda a terra, Faraó naquela época. E ele então, irmãos, diz para Faraó o seguinte: olha, Faraó, o seu sonho é um só. Ele é duplo porque Deus se apressa em cumpri-lo. Vão haver 7 anos de fartura nessa terra, as vacas gordas e o milho cheio na espiga. Mas vai haver também 7 anos de escassez, as vacas magras e as espigas crestadas e cheias de doença. Essa é a interpretação do sonho, que não há em mim poder algum, mas o Deus do céu a quem eu sirvo, é esse que te dá a interpretação. José então vira para Faraó e diz: olha, faça o seguinte, nos 7 anos de fartura, tire 1/5 de tudo que plantarem na terra do Egito. 1/5 é 20%. Construa celeiros e guarde tudo isso, porque você vai ter alimento para você, para sua casa e para todos, nos 7 anos de escassez. Procure no Egito administradores que administrem isso, e faça dessa maneira que você vai ter então como comer nos anos de dificuldade. Faraó então olha e diz: como eu vou achar uma pessoa dessa com sabedoria dos deuses, senão você? E aí de repente, irmãos, acontece uma reviravolta extraordinária. Aquele que estava numa cadeia, julgado por tanto tempo, esquecido de tudo e de todos, Faraó agora pega o seu anel e coloca no dedo de José. Pega o seu melhor carro e José sobe diante desse carro. Pega a sua melhor roupa e coloca em José, e um colar no seu pescoço como sinal de autoridade, e apregou uma lei em todo o Egito: depois de José, só eu sou o maior, e a sua palavra todos devem obedecer. A Bíblia diz que José subiu no seu carro e andou por toda a terra do Egito, e quando ele passava, todos se inclinavam diante dele. Olha o que diz, por exemplo, no capítulo de número 42, versículo 6, o texto diz o seguinte, não precisa ir lá não. A ordem de Faraó foi a seguinte:
inclinai-vos todos perante José. E se você continuar vendo a história de José e o desenrolar da sua administração no Egito, você vai ver facilmente que não foram só os egípcios que se inclinaram diante de José, não. Porque nos 7 anos de escassez, José se tornou senhor de toda a terra. E não foi apenas os egípcios que se inclinaram diante dele, não. Todas as nações se inclinaram diante de José. Por quê? Porque José era o filho. José era o filho. A prefiguração é de Cristo, o provedor. E a Bíblia diz que todos se inclinavam perante José. Pastor, o que significa isso? Tornamos os nossos sonhos em realidade quando reconhecemos que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. José sonhou com a sua família se inclinando perante ele, mas Deus tinha um sonho muito maior. Deus tinha um sonho muito melhor. Por isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se porventura você sonhar alguma coisa e ter um sonho e ver que esse sonho não se realiza da forma que você quer, talvez seja porque Deus tem sonhos melhores e maiores para você. Amém? José queria que aquele sonho se apenas celebrado pela sua família. Na realidade ele não queria, ele sonhou o que viria a acontecer. Mas Deus, irmãs, tinha planos muito maiores para José. Os sonhos de Deus são muito maiores, são muito melhores que os nossos sonhos. Você quer ver uma pessoa na Bíblia que sonhou também, uma sonhadora? Ana. Ana sonhou em ter um filho. Ela tinha uma rival. Como se chamava a rival de Ana? Penina. Isso. A rival de Ana, irmãos, tinha muitos filhos. Como se chamava o marido de Ana e de Penina? Eucana. E a Bíblia diz, irmãos, que todo ano, quando Eucana levava suas 2 mulheres para adorar em Siló o Senhor, a Bíblia diz que Penina instigava, humilhava Ana e dizia o seguinte: está vendo? Você fica aí orando diante desse Deus, e esse Deus não te concede um filho. Olha para mim, estou cheio de filhos. Pelo que Ana, irmãos, chorava amargamente. E todo ano, irmãos, todo ano Ana subia no templo para sacrificar ao Senhor, e ela tinha um pedido. Qual que era o pedido de Ana? Me dá um filho. Eu quero um filho. Ana queria um filho. E todo ano, irmãos, ela amargava uma frustração horrível, até que chegou um dia que o sacerdote Eli olhou para ela, e ela, na sua amargura, no seu choro, no seu lamento, no seu balbucio, com a dor lacinante no coração, ele olha para ela e diz assim: olha, filha, Deus vai te conceder o que você pede. Daqui a 1 ano você terá um filho. A Bíblia diz que quando Ana se levanta e volta para casa, o seu semblante já não era triste. E o seu marido coabitou com ela, e ela engravidou. E a Bíblia diz que ela fez um voto. Qual é o voto que Ana fez? Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo e dedicá-lo ao Senhor todos os dias da minha vida. E aí nasce. Como é que chamava o filho de Ana? Samuel. Os meninos estão sabendo tudo. Nasce Samuel. E de repente, irmãos, depois que ele desmamou, depois que a mãe não deu mais o alimento materno, a Bíblia diz que por volta aí de uns 3 anos, ela leva ele de volta no templo, mas agora não mais para chorar, para agradecer e para cumprir a promessa. E ela volta só. Por quê? Porque Samuel ficou lá. 3 aninhos. Samuel ficou no templo para que ele pudesse aprender e servir a Deus. Mas Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom que o fato de Ana cumprir a sua promessa que fez a Deus com seu menino Samuel, o texto diz que Deus encheu a madre de Ana
e deu a ela mais 5 filhos. Mas o que eu quero pontuar nessa manhã não é isso não. É como às vezes os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. Ana sonhou em ter um filho, mas Deus já tinha sonho de ter um profeta. E que profeta? E que homem Deus tinha planos. O homem que iniciou o ministério profético em Israel. Aquele pelo qual Deus agora falaria através dos seus profetas aos reis e ao povo, foi inaugurado com Samuel, o profeta que iria ungir os reis, Saul e o rei Davi. E que agora, querido, todo o ministério profético se desenvolveria em Israel. Por quê? Porque antes de Ana sonhar com um filho, Deus já tinha sonhado com um profeta. Os sonhos de Deus são muito maiores e muito melhores que os nossos sonhos, amém? Portanto, meu amado, se você de repente tem sonhado alguma coisa, e esse sonho seu não tem sido realizado da forma que você deseja, não se abale. Siga a sua vida. Não pule as etapas. Deixe Deus agir na sua vida, sabe por quê? Porque às vezes os sonhos de Deus, às vezes não sempre, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos sonhos. E lá na frente, irmãos, você vai perceber que coisa gloriosa. Às vezes você sonhou com algo lícito, bonito, mas Deus tinha algo muito maior, muito mais belo, muito mais bonito. Quando eu fui chamado para ser um pastor, meu pastor, eu nunca sonhava em ser pastor. Eu comecei a pastorear a nossa Betel, né, meu pastor, com muita alegria. E o meu sonho era sempre ter uma igreja vibrante, pungente, comprometida, com pessoas que amassem Jesus, que tivesse uma penetração bonita na cidade, que fosse parceira da cidade, e que a cidade se sentisse abençoada com a igreja. E o meu sonho, sabe o que era? Era aposentar lá na Betel. Eu dizia isso para o meu povo. O pastor Dalmo está aqui que não me deixa mentir. Minha única igreja ali, Elias. E eu ficava feliz em dizer isso. Olha, eu não sou pastor de mais de uma igreja, eu sou pastor de só uma igreja. Eu quero me aposentar aqui na comunidade, porque eu amo os irmãos me amam. Mas os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E melhores. E aí Deus falou comigo: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Literalmente, porque nem Maringá eu sabia onde era. Nunca tinha ouvido falar de Maringá, por incrível que pareça. E aí quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo como a Betel prosperou na minha ausência. Como a igreja, irmãos, hoje é mais pungente do que quando era no meu tempo. E hoje, irmãos, eu vejo que os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. E se eu estou aqui, é por causa disso que eu creio. Muitas vezes, irmãos, a gente se frustra quando Deus não realiza os nossos sonhos do jeito que a gente quer, né? Não é? Fala a verdade. Você coloca tudo no papel e quando você vai ver, nada daquilo aconteceu. Aí você se frustra, fica com raiva, amargurado, amaldiçoa Deus, sai da igreja, abandona o ministério, separa do marido, briga com os filhos, porque de repente você tinha um sonho, e aí esse sonho não se tornou realidade. Espere, querido. Não se precipite. Não ache que você é o timoneiro do barco da sua vida, porque não é. Tem alguém que dirige a sua vida e governa a sua vida melhor do que você, amém? Tem alguém que sabe lá na frente que você não sabe. Tem alguém que já tem toda a história escrita
princípio até o último dia da existência humana, tudo no eternamente já. Ele sabe tudo, irmãos, que vai acontecer. Ele sabe tudo a respeito da sua vida, já está tudo traçado, querido. Então, olha, se o seu sonho nessa manhã não tem se realizado do jeito que você quer, saiba que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os seus sonhos. José teve que passar por muitos reveses ruins. José talvez pensou assim: que sonho esquisito que eu tive, da minha família se inclinando diante de mim, agora nessa prisão. Como eles vão se inclinar perante mim? Ah, irmãos, mas José é um exemplo maravilhoso. Acalma o seu coração, meu irmão. Busque a presença de Deus. Se dobre diante do Eterno. Tenha um coração humilde para entender que o coração dos homens fazem muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Submeta-se aos sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores e melhores que os seus sonhos. Amém? Você quer que os seus sonhos se tornem realidade? Não se frustre se aparentemente o seu sonho não está sendo realizado. Faça como José. Persevere, aguarde, porque vai chegar um momento, irmãos, que esse homem que amargou um longo tempo de sofrimento e dor, os sonhos de Deus se realizariam na vida dele. Quem diria, irmãos? Quem diria que uma coisa às vezes começa tão pequenininha, pode terminar tão grande, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. Acalma o seu coração, querido. Se as coisas não estão dando certo, acalma o seu coração. Deus tem coisas maiores e melhores. Teve para José e certamente terá para você. Amém? Em último lugar, pastor, como tornar um sonho em realidade? Então vamos recapitular? Tornamos o sonho em realidade quando reconhecemos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Não viva, querido, atrás de bênção, viu? Não viva pulando de igreja em igreja atrás da tarde da bênção. Corra atrás do abençoador, amém? Corra atrás da pérola de maior valor, porque é Ele que pode fazer realizar os sonhos dele na sua vida, amém? Segundo, tornamos os sonhos em realidade quando reconhecemos que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. Deus tem planos maravilhosos. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o profeta. Pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que eu desejo a vocês. Então, calma, querido. Calma. Eu sempre gosto de dizer uma frase: a história não acabou ainda não. Nós estamos aí na área. Está tudo caminhando. E num dia, Deus pode abrir a porta da prisão. E você que se acha aprisionado, Deus pode tornar você senhor, porque os planos dele vão se cumprir, amém? Sabe quem que orou de forma bonita quando teve a sua vida restaurada depois de uma amarga lida que ele teve com a perca e com o sofrimento? Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos será frustrado. Acalma o coração, viu? Não se desespere. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, amém? Em último lugar, tornamos os sonhos em realidade quando reconhecemos, irmãos, isso é muito importante, hein? Termino com isso, que a agenda de Deus é diferente da agenda do homem. No capítulo 37, no versículo 2 que nós lemos, o texto começa assim: esta é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. E com essa idade, esse menino sonhou. Com 17 anos, irmãos, ele teve um sonho maravilhoso e contou aos seus pais. E foi perseguido duramente por esse sonho. E a vida de José, irmãos, se tornou uma série de acontecimentos, entre aspas, que ele poderia ter pensado que foram errados. Vendido como escravo, julgado numa cisterna, preso.
Mas a Bíblia diz, irmãos, que lá na frente, depois de um período longo, a Bíblia diz que esse moço é retirado da cadeia. E eu pergunto a vocês, com quantos anos? Com quantos anos? No capítulo 41, no versículo 46, quando o faraó empossa José como senhor de toda a terra do Egito, e ele agora passa a ser senhor de tudo e de todos, no capítulo 41, versículo 46, está lá a idade de José. Quantos anos ele tinha? 30 anos. Por quê? Porque com 30 anos começou o ministério de Jesus. Está vendo? José é o filho. Ó. É bonito o paralelo da Bíblia, não é? Quantos anos Jesus tinha quando ele foi batizado por João Batista? 30. Quantos anos José tinha quando ele saiu da prisão e foi senhor de toda a terra? 30. Agora eu pergunto para vocês, de 17 para 30, quantos anos? 13 anos, irmãos. 13 anos esse moço amargou as maiores amarguras que alguém pode ter na vida: separado da família, odiado pelos irmãos, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, serviçal do chefe da guarda de Faraó, e para terminar, enclausurado numa prisão injustamente. Pastor, durante quanto tempo esse menino sofreu? 13 anos. Mas quando o plano chegou ao fim, o texto diz que ele sai da prisão e se torna o senhor de toda a terra, e todos se inclinavam diante de José. Sabe o que significa isso, querido? Calma. A agenda de Deus não é a sua. Calma. Deus tem um tempo determinado para todo propósito. Lembra de Eclesiastes capítulo 3? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de se alegrar, tempo de chorar. Tempo de ajuntar, tempo de entregar. Todo tempo tem o seu propósito debaixo do céu. E Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Amém? Cuidado com a ansiedade de você pensar que é dono do tempo de Deus. Amém? Cuidado com a ansiedade de você não querer ver o seu sonho realizado num tempo que é o seu e se frustrar. A agenda de Deus não é a nossa agenda. Amém? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele tem um tempo pré-ordenado para todas as coisas. O Cronos de Deus e o Kairos de Deus pertencem a Ele. Tanto o Cronos, que é o tempo agora do relógio, como o Kairos, que é o tempo que a oportunidade de Deus vai ser trazida a lume. Todos eles, irmãos, pertencem ao Senhor. Você quer que o seu sonho se torne realidade? Tenha calma. Não se precipite. Não de repente queime etapas, achando que você vai adiantar o processo. Eu tenho muito medo desse negócio de adiantar o processo. Muito medo, porque a nossa sociedade hoje, meu pastor, é tudo rápido, né? Você clica um negócio no seu celular, se a imagem não sai rápido, você já pega o celular e quer jogar no chão. Não é assim? Pois o pastor Luciano é do tempo que televisão era válvula. Quem é desse tempo aí? Deixa eu ver se eu tenho companheiros aqui desse tempo. Você lembra como é que era a televisão a válvula? Ela tinha um tubo daquele gigantesco, que tinha mais ou menos uns 80 centímetros de tubo. Você ligava ela, não tem nada de controle remoto não, irmãos. Você chegava lá e plec, apertava, sentava no sofá e você podia esperar uns 3 minutos. Aí você esperava uns 3 minutos, viu, Thaís? É desse jeito. Aí você sentava no sofá, esperava, ela começava. Aí começava a aparecer aquele negócio estranho.
Aí ia aparecendo. Na hora que aparecia a imagem, já começa a passar a imagem. Aí você tinha que levantar e ir lá no vertical. Aí arrumar o raio do vertical. Aí o negócio parava. Aí você sentava no sofá. Quando você sentava no sofá, horizontal. Agora o negócio... O negócio era tranquilo. O negócio, assim, a sociedade era mais desacelerada. Entende? As coisas eram mais calmas. A nossa sociedade, irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Ela é muito acelerada. E às vezes o seu coração está muito acelerado. Você acha que as coisas têm que acontecer ao seu bel prazer e do jeito que você quer. E no tempo que você quer. Porque, afinal de contas, você é fruto do seu tempo. Então, a coisa tem que ser para ontem. Ontem mesmo, eu estava conversando com um irmão muito querido que disse isso para mim. Pastor, eu tenho um defeito. Eu quero que as coisas aconteçam já. Cuidado. Isso é um defeito. Porque as coisas não acontecem porque você quer. As coisas não acontecem porque você age. As coisas não acontecem porque você teve um sonho. As coisas acontecem porque Deus age no tempo certo dele. Portanto, meu querido, se você está amargando um período de dificuldade, suporte. Suporte. Eu não vou te dar falsas esperanças, não. Suporte. Seja perseverante. Aguente firme. Não se desespere. Não queira mudar o mundo. Não queira girar a roda. Não queira achar que é você que faz as coisas acontecerem, porque não é. Tenha humildade. Espere o tempo de Deus. Porque quando Deus age, irmãos, quem impedirá? Amém? Deixa eu te contar mais uma última coisa sobre José. Eu acho que você já sabe, mas eu termino com ela. O texto diz que lá no capítulo 40, o copeiro e o padeiro chegaram na cadeia junto com José. Um sonhou negócio de uva na cabeça, o outro sonhou que de repente tinha carne na cabeça e os abutres comiam da carne. Vocês conhecem o texto? Quando contaram o sonho para José, o José virou para o copeiro e falou: a interpretação é um só, Deus dá a interpretação. Você, daqui a 7 dias, sairá da prisão e o faraó tomará o copo das suas mãos, será restituído. Ele, opa, aleluia. Aí o padeiro-chefe ficou animado. Falou: vou contar o meu sonho para José também, que a bênção vai chegar. Aí quando o padeiro-chefe contou a bênção para José, José falou: a interpretação é uma só, Deus é quem dá, daqui a 7 dias você será morto e enforcado. Ele deve ter pensado assim: por que eu fui contar? E aí, de repente, quando venceu os 7 dias que os dois saíram da cadeia, irmãos, aconteceu exatamente isso. Quando o copeiro saiu, a Bíblia diz que Faraó o restituiu como copeiro do rei. Quem era copeiro do rei e foi também reconstrutor de muros? Neemias. E aí, de repente, irmãos, quando o padeiro sai, o padeiro é morto. Ah, irmãos, mas tem uma palavra linda no capítulo 41, quando José olha para o copeiro e fala assim: olha, daqui a 7 dias você vai sair. E quando você sair, não se esqueças de mim. Fale comigo para Faraó, porque eu estou aqui preso injustamente. Fale comigo. Mas sabe o que o texto diz? Que o copeiro se esqueceu de José. Você já ficou com raiva porque alguém se esquece de você? Não devia, não. Porque no esquecimento dos outros pode estar uma bênção escondida muito grande. Não lembrou de mim, nunca mais olho para ele. Não é assim, mano? Pastor, não se lembrou de mim, ele não gosta de mim. Pois a Bíblia diz, irmãos, que o padeiro, que o copeiro se esqueceu de José. E sabe quantos anos, irmãos, José ficou preso a mais porque o copeiro se esqueceu dele? 2 anos. Imagina aquele homem se levantando dia e noite na prisão, e dizendo: miserável, esqueceu de mim. Mas não, irmãos. José continuou fazendo na prisão o que ele sempre fez na casa de Potifar. Ele cuidava de todos os presos, e de todos os presos o carcereiro, nenhum deles tinha por tarefa, porque todos José cuidava deles. Ele continuou vivendo a sua vida. Pastor, por que Deus fez José amargar mais 2 anos preso?
Porque se ele interpretasse o sonho do copeiro e o copeiro falasse com Faraó, no mínimo ele seria assistente de copeiro. Você já pensou nisso? Ele chegaria lá e falava: tem um rapaz lá que eu tive um sonho, ele é um moço bacana, ele interpretou o sonho meu e do padeiro e deu tudo certo. O Faraó poderia falar assim: chama esse moço aqui. Quando ele chegasse lá, ele disse assim: olha, você parece que é um sujeito bacana, né? Me conta a sua história aí. Aí ele ia contar a história, aí no máximo que Faraó poderia fazer é o quê? Então vou fazer o seguinte: você vai ser auxiliar de copeiro. Ó, não desmerecendo, viu? Auxiliar de copeiro. Mas era isso que José ia ser. Por quê? Porque era o sonho de um copeiro. Aí eu pergunto a vocês: por que o copeiro se esqueceu de José? Porque os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos sonhos. E a agenda de Deus não é a agenda do homem. Você vai ficar mais 2 anos amargando na prisão, porque agora quem vai sonhar é Faraó. E interpretar o sonho de Faraó não é interpretar o sonho do copeiro. E aí quando Faraó sonhou, quem se lembrou de José? O copeiro. E aí de repente, irmãos, acontece tudo na vida de José. Por quê? O tempo de Deus não é o seu tempo. Quem sabe você está amargando esses 2 anos ainda. Pastor, já se passaram 11 anos, pastor. Deus tem mais 2. Às vezes as pessoas se esqueceram de você. Calma. Agora quem vai sonhar não é o copeiro, é Faraó. E interpretando o sonho de Faraó, você vai ser senhor de toda a terra. E o sonho lá atrás que você teve vai se realizar. Amém? Quem não tem um sonho? Todos nós, né? Mas a minha oração nessa manhã, irmãos, com respeito aos sonhos particulares e aos nossos sonhos comunitários como igreja, um grande desafio é que esses sonhos se tornem realidade. Mas para tornar realidade, irmãos, não se apegue às bênçãos. Se aproprie delas com gratidão, mas tenha o seu coração e o seu amor sempre no abençoador. Amém? Segundo, compreenda que às vezes os seus sonhos são muito pequenos, mas os sonhos de Deus sempre são maiores e melhores, mesmo que durem mais. Então espere, não se desespere, não queime etapas, não ache que é você que faz a roda girar. Faça o que tiver ao seu alcance e deixa a realização dos sonhos nas mãos de Deus, porque é Ele que faz tudo acontecer. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que o Senhor nos dê saúde, coragem e perseverança para buscar os nossos sonhos, entendendo que os sonhos de Deus têm prioridade. E Ele vai realizá-los segundo o teu querer e a vontade dEle. Amém? Pega na mão do seu irmão aí, vamos orar. Tem uma frase do filósofo Raul Seixas, que eu já disse ela aqui. Você sabe qual é? Raul Seixas, aquela figura? Não? O pastor já disse aqui. O Raul Seixas, numa das suas músicas, ele diz a seguinte frase: quem sabe? Ninguém? Vocês não escutavam Raul Seixas, não? Não, pastor, sou crente. É isso aí, ó. Numa das suas músicas, o Raul Seixas dizia o seguinte: o sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto se torna realidade. Amém? Que o nosso sonho seja um sonho comunitário de uma nova IPVO. E que se você sonhar junto conosco, certamente no tempo de Deus, na forma de Deus, esse sonho
se concretizará. E eu oro para que o seu sonho particular também. Amém? Pai querido, obrigado por essa manhã tão abençoada. Obrigado pela tua igreja, pela presteza, pela sensibilidade, pelo coração tão dócil de receber aquilo que vem do Senhor e compreender que é algo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque é tudo de forma tão clara, tão simples, de forma tão maravilhosa, tão encantadora, que a gente fica constrangido. Obrigado pela vida da tua igreja, Senhor. Confirma e firma esse propósito do nosso coração. E nos ajude, Senhor, a empreender esses passos que precisamos dar, mas sempre olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Sempre desejando estar com o Senhor e ter mais intimidade contigo. Louvado seja o teu nome. Aplica essa palavra ao coração do meu irmão. E de repente o seu sonho ainda não se concretizou. E tudo isso, Senhor, possa agora, a partir de hoje, fazer parte da nossa vida. E possamos descansar nos teus braços. Oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém.